Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos estar aqui alimentando a nossa carne e fortalecendo o nosso espírito. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Eu vou estar aqui lendo para vocês, tá bom? Mas primeiro a gente vai estar fazendo uma oração, convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo, Pai, para estar aqui conosco, Senhor. A presença de vocês é fundamental nesse momento, Pai. Paizinho, estamos com o coração abertos e receptíveis a Ti e a Tua palavra, Senhor, a qual nós queremos vir a aprender, Senhor, mais de Ti, a querer aprender a depender mais de Ti, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Gente, abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 11, que fala assim: Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Digam que deixe de fazer o que é mal, que melhore a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Eu não sei se vocês estão fazendo devocionais há muito tempo, mas se vocês pegarem de Gênesis a Apocalipse, vocês vão ver que Deus sempre fala a mesma coisa, tá? Tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Tanto no Novo Testamento com Jesus, quanto no Velho Testamento com Deus. O que a gente aprende? Deus busca relacionamento, tá? Deus, ele grita a Bíblia inteira dizendo que nós precisamos nos relacionar com Ele. Porque a partir do momento que a gente não tem relacionamento com Deus, a gente tende a fazer o que a gente acha que é conveniente pra gente. E a gente sempre se dá mal quando a gente faz o que a gente acha que é conveniente pra gente. Aqui nesse capítulo, no capítulo 18, Deus está conversando com Jeremias, né? Deus está falando com ele que se o povo dele, que somos nós, hoje na atualidade, que se o povo dele não andar pelos caminhos dele, não andar pelos caminhos do Senhor, reconhecendo que ele é Deus, tá? E não proclamar fé para outros deuses, que é o que estava acontecendo aqui. Quando a gente não proclama fé para os outros deuses, Deus vem e nos abençoa, Deus vem e nos orienta, Deus vem e nos exorta e nos corrige o caminho que devemos andar. Ele mostra o caminho que devemos andar. Mas a partir do momento que nós vamos para outros caminhos, que a gente vai adorar a outros deuses que não seja Deus da Santíssima Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, a gente está se afastando do Senhor. Porque, gente, hoje em dia, muitas crenças, elas usam o nome de Deus, porém, elas não têm Deus, entende? Então, existem muitas filosofias que o homem criou, existem muitas religiões que o homem criou, entende? Que usam a palavra de Deus, usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus, usam o nome do Espírito Santo, porém, na íntegra, ali lá no núcleo, vamos colocar dessa forma, não tem Deus. Ou seja, você está indo para um local, você está adentrando numa crença que não tem Deus da Santíssima Trindade, tá? Que maqueia o nome de Deus, e você está sendo enganado, ou seja, você está perdendo seu tempo acreditando em coisas que não vão te atribuir a nada, acreditando em coisas que podem até te dar um certo refrigério, assim, uma certa sensação de paz interior. Porém, essa paz que você está procurando nesse local, você só vai encontrar em Deus. E como que a gente chega na fonte de Deus, que é a verdadeira fonte, o Deus da Santíssima Trindade? Através de relacionamento com Ele. O tempo que você perde indo em locais que não tem Deus, investe esse tempo desculpa, tem um mosquitinho aqui. Investe esse tempo procurando ao Senhor, intimidade com Ele no seu quarto. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Entende, gente? A gente precisa parar de querer respostas imediatas. A gente precisa aprender a procurar a Deus no secreto. A gente precisa aprender a depender de Deus, tá? A sociedade, de um certo modo, nos incutiu que se a gente não correr atrás das coisas, se a gente não se dedicar, se a gente não estudar, se a gente não desenvolver, se a gente não correr atrás, a gente nunca vai ter. Entende? É isso que a sociedade botou em nós, no nosso crescimento. Eu cresci nesse meio, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Para ter tudo que eu tenho hoje,
eu sempre precisei correr atrás, eu sempre precisei me desprender de tudo e me dedicar a trabalhar, porque se eu não trabalhasse eu não tinha dinheiro, e se eu não tivesse dinheiro eu não conseguia comprar as minhas coisas. A sociedade, o mundo embute isso em você, o capitalismo embute isso em você, entende, gente? Mas a gente tem que ver, a gente precisa ver o capitalismo de uma forma positiva e de uma forma negativa. É uma forma positiva para o desenvolvimento e uma forma negativa porque faz você ficar dependente dele. Só que a gente precisa colocar a nossa dependência não no capitalismo, a gente precisa botar a nossa dependência em Deus. Por quê? Por mais que tenha o sistema de capitalismo num país, no mundo, tá? Tudo que na nossa vida, quem provém é Deus. Então é Ele que provém o seu trabalho, é Ele que provém o seu dinheiro, é Ele que provém o seu alimento, é Ele que provém tudo na sua vida. Aí você fala assim pra mim, Roberta, eu sou comerciante, como assim Deus provém na minha vida? Eu sou comerciante e eu dependo do cliente para poder comprar no meu comércio, para poder vir a ter o meu sustento para minha família. Ou eu sou funcionário de um comércio, eu sou funcionário de uma loja comercial e se o cliente não entrar, eu preciso. Então não é Deus que provém na minha vida, é o cliente que chega até mim e compra comigo. Só que quem está levando o cliente dentro da tua loja? Quem é que botou uma sementinha lá, fala assim, vai ali naquela loja ali e compra lá, abençoa aquela vida lá, porque você vai estar abençoando o estabelecimento e você vai estar abençoando o vendedor que está ali. É Deus, gente. Se ele não quiser, você não tem, entende? Então a gente precisa aprender isso, que Deus provém na nossa vida. É Ele que leva o cliente até a loja, é Ele que dá, que faz você ter uns fornecedores mais baratos, mais acessíveis, com custo menor para você. Entende? É Ele que envolve você de uma maneira, mesmo você não procurando Ele, mesmo você não priorizando Ele, é Deus que rege sobre a sua vida, sobre o seu comércio, sobre o seu trabalho, entende? Sobre a sua família, sobre tudo na tua vida, sobre tudo na nossa vida, sobre o mundo, entende, gente? Então a gente precisa, essa independência que a gente aprendeu a ter, a gente precisa aprender, a gente precisa desaprender e aprender a depender de Deus, aprender a entender que tudo na nossa vida é Deus que rege sobre nós, que é Ele que provém, entende? A partir do momento que a gente entende isso, né, que nós crescemos, nós nos tornamos adultos e maturos, né? Que qualquer vento que bate na gente, a gente se destabiliza. Por quê? Porque a nossa casa, o nosso crescimento, ele foi desenvolvido em cima da areia. E a areia, no vento, ela dissipa, né? Então, qualquer vento que dá, se você não tem intimidade com Deus, qual é a tendência do ser humano? É cair, é esmorecer, é desabar, né? É ficar triste, é ficar chateado, é entrar em depressão, não é isso? Que acontece com a maioria dos seres humanos, que estão acontecendo com a maioria das pessoas hoje em dia. As pessoas estão estão chamando a doença do século, né? Que é a doença da depressão, né? E para você não vir a ter doenças, né? Para você não vir a esmorecer, para você não vir a cair, a sua casa precisa estar fortalecida. E a sua casa, que somos nós, no caso você é uma casa, eu sou outra casa, a gente precisa estar fortalecida em Deus, a gente precisa estar fortalecida na rocha. E a gente só consegue isso a partir do momento que a gente procura relacionamento com Ele. Entende, gente? Então, aqui no versículo aqui no capítulo 18, no versículo 11, Deus estava explicando isso para Jeremias. Deus estava questionando Jeremias, estava falando assim, meu povo procura respostas e respostas em outros deuses, sendo que eu estou disponível para ele. Eu estou disponível, Deus está disponível para a gente 24 horas por dia, gente. A gente que precisa aprender a procurá-lo, a gente que precisa aprender a querer depender dele, a gente que precisa aprender a querer a presença dele, entende? Então, Deus está aí do teu lado, aonde você estiver, tá? Seja na sua casa, seja na rua, seja no seu trabalho, ele está do seu lado. Basta apenas você se disponibilizar em querer procurá-lo, entende? Aí você fala pra mim assim, Roberta, mas Deus é soberano, Deus é poderoso, eu não sou ninguém, eu não mereço ser Deus, eu não mereço falar com Deus, eu não sou digno de falar com Ele. Engano seu. Todos nós somos dignos, todos nós temos acesso livre a Deus, entende? A gente só precisa querer estar na presença dele, a gente só precisa querer
tê-lo na nossa vida. Ele realmente é soberano, ele realmente se sustenta sozinho. Só que nós somos criações dele, gente. Ele nos ama incondicionalmente, entende? Então, a gente precisa sim buscar a presença, a gente precisa sim aprender a ser dependente dele, tá? Quando a gente fala assim, ser dependente dele, é entregar literalmente o controle da nossa vida na mão deles e deixar ele fazer, entende? Deixar ele trabalhar do jeito dele, entende, gente? E conforme a gente entrega o controle da nossa vida na mão dele, deixa ele fazer conforme a vontade dele, você vai ver que no início você não vai entender nada. Você vai ficar um pouco assim desconcertado. O que está acontecendo? Sabe? Porém, no decorrer do seu processo de desenvolvimento, de amadurecimento com Deus, tá? Porque com Deus a gente amadurece, a gente começa a enxergar que aquelas peças soltas do quebra-cabeça, elas começam a se encaixar. Aí você começa a ver que você começa a se perguntar por que você não entregou o controle da sua vida na mão deles antes. Porque você não teria passado por um monte de problemas e situações que a gente passa devido às nossas escolhas. Entende, gente? Então, queira ser dependente de Deus, queira estar na presença de Deus. Busque a Deus, faça o teu básico. Qual é o básico? Oração e leitura da palavra. Entende? Então, comece a ler mais a palavra, comece a orar mais, comece a querer estar mais na presença dele. Entende? Procure mais a Deus em espírito e em verdade, procure mais a Deus na sua intimidade, que ele vai começar a se manifestar para você e você vai começar a ter um desenvolvimento, de um início de um processo com ele de cura e libertação, tá bom? Mas você primeiro precisa dar o primeiro passo, você primeiro precisa querer estar na presença dele, tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje, vamos estar aqui fazendo uma oração para encerrar esse momento, vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento contigo. Obrigada, Senhor, por nos orientar o caminho que devemos andar e como devemos fazer, Senhor. Paizinho, coloca em nós, Pai, no nosso coração, a vontade de querer ser dependente de Ti, a vontade de querer estar na Tua presença, a vontade de querer Te buscar, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada, que vocês venham ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.